A Hungria de Viktor Orbán e a Turquia de Erdogan estão virando as costas para a Europa e se aproximando cada vez mais de Vladimir Putin. O que antes acontecia de forma mais discreta, agora está escancarado, com a Hungria, que neste momento exerce a presidência da União Europeia, fazendo uma visita oficial a Vladimir Putin, o que gerou uma revolta generalizada na União Europeia. Mas quais são as consequências dessa aproximação, principalmente para a Ucrânia de Zelensky? E nesse episódio ainda vamos falar de Javier Milei, o presidente argentino que neste momento está em solo brasileiro, causando uma espécie de incidente diplomático. Tudo porque ele resolveu desafiar e principalmente ignorar a existência do presidente do Brasil, Lula, e está em Santa Catarina dando apoio total a Jair Bolsonaro. Para você entender tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica internacional e aqui no Brasil, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E a Europa está vivendo uma espécie de racha nesse momento. A Hungria de Viktor Orbán está fazendo uma visita oficial a Vladimir Putin, o que tem gerado uma insatisfação generalizada dentro do bloco europeu. Além disso, a Turquia, que não é membro da União Europeia, embora peça sua adesão já há muito tempo, mas que é membro pleno da Aliança Militar, o Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, justamente ela está se aproximando perigosamente da Rússia de Vladimir Putin. Para você entender o que está acontecendo, se liga aí na primeira reportagem que eu separei para você no dia de hoje. Folha de São Paulo diz assim: Viktor Orbán irrita europeus com visita surpresa a Putin. Pois é, parece que quase ninguém estava sabendo dessa visita e o problema é o seguinte: ele tem se colocado como um mediador para a paz entre Ucrânia e Rússia. Contudo, você já sabe, porque você acompanha aqui no canal, as condições para esse cessar-fogo e uma possível paz, infelizmente, não existem, porque as condições que o Putin coloca são insustentáveis para a Ucrânia. E o que a Ucrânia quer é muito simples: a retirada total das forças invasoras da Rússia do seu território. Mas fica ligado aí, letrinhas pequenas, para você ficar sabendo de tudo. No seu quinto dia à frente da presidência rotativa da União Europeia, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, causou irritação em seus colegas continentais ao fazer uma visita surpresa ao presidente Vladimir Putin em Moscou. Mas o que o Viktor Orbán foi fazer em Moscou? Bom, eu te digo, ele foi atrás de protagonismo político. Uma vez que a União Europeia inteira está contra o Vladimir Putin e a sua invasão injustificável à Ucrânia, podemos dizer que o Putin tem sim um aliado dentro da União Europeia, justamente Viktor Orbán da Hungria. Ele que sempre foi uma voz dissonante e é contrário à ajuda financeira e militar que a União Europeia, ou pelo menos parte dela, tem dado à Ucrânia. E agora, como ele está na presidência do bloco, presidência que é rotativa, é semestral, ele se coloca aí como uma espécie de mediador da paz. Paz essa que, como eu já disse, é praticamente impossível, uma vez que as condições impostas pela Rússia para ter a paz são impraticáveis. Seguindo, os líderes discutiram a guerra da Ucrânia iniciada pelos russos em 2022. Orbán é o principal aliado da Rússia nas duas grandes instituições ocidentais na Europa, a União Europeia e a OTAN, clube militar liderado pelos Estados Unidos. Pois é, a Hungria está tanto na OTAN quanto na União Europeia. Então podemos dizer que a Hungria, na verdade, aí é um agente duplo, faz ali em alguns momentos o jogo da União Europeia, o jogo da OTAN, dos Estados Unidos, mas em outros momentos se aproxima da Rússia de Vladimir Putin. Eu te explico até por quê, tá? A União Europeia e a OTAN são um conjunto de países com finalidades obviamente diferentes, mas que tem como pilar a democracia. Embora, quando eu falo isso, preste bastante atenção, eu sempre repito aqui, não existem países bonzinhos na geopolítica internacional. É todo mundo buscando os seus interesses. Mas é muito claro que quando você olha para o mundo hoje e compara países, por exemplo, Estados Unidos com China, você vê claramente que um é uma democracia com todas as imperfeições que uma democracia tem e o outro é uma clara ditadura, que não respeita os direitos humanos, os direitos civis, não respeita a liberdade das pessoas. E aí é muito fácil para mim escolher um lado. Eu fico do lado das democracias, por mais imperfeitas que elas sejam. Com
Contudo, a Hungria de Viktor Orbán, embora ele tenha sido eleito, ele é praticamente um autocrata. Ele flerta muito com Vladimir Putin, com os modos que o Vladimir Putin utiliza dentro da própria Rússia. Ele, por exemplo, é um crítico à liberdade de expressão, ele já suprimiu aí jornais dentro da Hungria, o próprio judiciário do seu país sofre problemas, o que também não é muito diferente lá da Turquia, do Erdogan. Por isso que essa aproximação é quase que uma simbiose, né? Não, são ali basicamente os iguais se atraindo, embora na física dizem que os opostos é que se atraem, na geopolítica, na verdade, o que se atrai são os afins, são aqueles que pensam de forma parecida, ou seja, a Hungria é bastante dissonante da União Europeia, principalmente. Tanto a presidente do braço executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, como o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, foram às redes sociais criticar Orbán e desautorizá-lo a falar pela entidade. Ou seja, ele é, no momento, de forma oficial, o presidente do bloco, só que ele está sendo desautorizado. Você está vendo a gravidade disso? É um racha dentro da própria União Europeia. Só que a Hungria, nesse caso, está ficando ali meio que isolada. Seguindo, a OTAN, por sua vez, foi na mesma linha do Borrell, ou seja, criticando essa aproximação aí, agora bastante visível e oficial, da Hungria com a Rússia, enfatizando o caráter bilateral da viagem. O secretário-geral do clube, ou seja, da OTAN, o norueguês Jens Stoltenberg, que fica no cargo até outubro, afirmou que Orbán o havia notificado da visita de forma antecipada, ou seja, ele chegou lá e avisou, ele é o presidente lá da União Europeia, é um país soberano, falou, vou visitar Vladimir Putin. Agora, a única coisa que dá uma aliviada do lado do Orbán é que antes ele deu uma passada lá na Ucrânia e falou com Zelensky. Só que o que ele foi falar com Zelensky? Ele foi falar o seguinte, olha Zelensky, eu estou aqui para negociar a paz. Eu quero ser justamente o elo de ligação entre você, Zelensky da Ucrânia, e Vladimir Putin da Rússia. Vamos colocar a paz na Europa nesse conflito que é o pior desde lá da época da Segunda Guerra Mundial. Só que o problema todo aqui são as condições que são impostas, e sabe por quê? Pelo lado da Rússia, que é o país invasor. E claramente a Hungria está muito mais tendenciosa para o lado de Vladimir Putin. Agora, olha só o problema se alastrando. Primeiro que nós já temos aí eleições onde a direita ou até mesmo a extrema direita na Europa tem ganhado espaço. O Orbán é um representante dessa extrema direita que na França acaba de ganhar eleições. Só que aí nós vamos lá para a Turquia. A Turquia que é membro da OTAN já há bastante tempo. A Turquia tem uma questão muito específica. É um país que tanto está na Europa quanto está na Ásia. A Turquia há muito tempo pede a sua entrada na União Europeia, só que ela nunca é aceita e eu tenho as minhas desconfianças do porquê, embora isso nunca seja dito de forma oficial. Caso você não saiba, a Turquia é um país muçulmano, assim, de religião oficial islâmica. Tanto é que a bandeira da Turquia é o símbolo do Islã, a lua com uma estrela. Caso a Turquia fosse aceita na União Europeia, seria o primeiro país oficialmente islâmico. Claro que existem muitos muçulmanos dentro da União Europeia. A França, por exemplo, que é um país laico, tem muitos muçulmanos, principalmente aqueles que migraram do norte da África. Mas nenhum desses países tem o Islã como religião oficial. E olha só que interessante, a origem da própria União Europeia remete aí a muitas décadas atrás ao Tratado de Roma, inclusive. Roma que é o grande símbolo, por exemplo, do cristianismo e da Igreja Católica em especial, onde tem inclusive o Vaticano. Então, a Turquia não é membro da União Europeia, mas é membro da OTAN. E como membro da OTAN, o tempo inteiro está flertando com a Rússia, o que gera uma questão diplomática muito séria. Só que agora, para piorar a situação, o Erdogan, que é o líder lá da Turquia, que inclusive já passou por tentativa de golpe, essa coisa toda, ele agora está querendo aderir aos BRICS. Olha que loucura. Como assim um país que quer
adentrar a União Europeia, que faz parte da OTAN, agora quer oficialmente um laço, uma aliança justamente com a China e com a Rússia. Você está percebendo como o mundo claramente está se dividindo? Aquela história de globalização, de integração total das economias, da cultura, da política, isso está passando por um momento reverso, onde está havendo uma clara separação desse processo. O Oriente de um lado, o Ocidente do outro. As democracias de um lado e as ditaduras do outro. Olha aí, reportagem Poder 360. Rússia saúda desejo de Turquia de se juntar aos BRICS. Letrinhas pequenas. Ainda não está claro se a Turquia tomará medidas formais para se juntar aos BRICS. Como integrante da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Turquia tem sido criticada por seus aliados ocidentais por causa de seus laços com a Rússia. No entanto, Ankara rejeitou as alegações, reafirmou seu compromisso com a aliança e seus objetivos de adesão plena à União Europeia. A União Europeia, que sinceramente eu acho que nunca vai aceitar a Turquia como membro desse grupinho. Agora, com relação à OTAN, isso é muito sério. O Erdogan e a Turquia, de maneira geral, estão sempre fazendo meio que aquele jogo duplo, né? Oriente, uma hora pró-Oriente, outra hora mais para o Ocidente, embora, como eu disse aqui, membro pleno da OTAN. E olha que interessante, né? A OTAN, ela acaba de ser expandida justamente porque o Putin teve a brilhante ideia de invadir a Turquia, o Putin teve a brilhante ideia de invadir a Ucrânia para que a Ucrânia não entrasse na OTAN, embora isso nem era aventado naquele momento. Isso fez com que países como Finlândia, que faz fronteira com a Rússia, e Suécia entrassem oficialmente na OTAN. E sabe quem barrou, quem fez jogo duro para aceitar esses dois países? Justamente a Turquia de Erdogan. Caso você não saiba, para entrar nesse bloco, nessa aliança, você precisa ter uma adesão unânime. Todos os países têm que aceitar. E o Erdogan ficava ali fazendo jogo duro, falando, não vou deixar entrar, né, porque eu tenho problemas ali com relação aos curdos e com relação a outros grupos, e principalmente a Finlândia acabava apoiando, tanto a Finlândia quanto a Suécia acabavam apoiando esses grupos. Enfim, uma questão geopolítica importante, mas que foi resolvida principalmente com a pressão dos Estados Unidos. Ou seja, o que o Putin queria, que era diminuir a força da OTAN, acabou gerando o efeito contrário. Mais países europeus entraram na OTAN. OTAN hoje que está exatamente nas fronteiras da Rússia, tanto nas repúblicas bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia, e agora na Finlândia. Finlândia que já teve problemas sérios com a Rússia, não necessariamente com a Rússia, né? Na época ainda era União Soviética, quando a União Soviética do Stalin invadiu a Finlândia. E olha assim, embora seja gigante, né, o exército soviético teve um trabalho gigantesco na Finlândia que conseguiu colocar ali pesadas baixas no exército soviético. Mas aí eu quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito desses países que fazem uma espécie de jogo duplo? Ora Oriente, ora Ocidente. Ora pró-Europa, ora pró-Rússia. O que você pensa disso? Coloca aqui nos comentários. Você acha que a atitude do Orbán foi correta de visitar a Rússia sem falar com a União Europeia? Ou seja, passando uma impressão que a União Europeia está meio que aderindo, está ficando favorável à Rússia, e isso poderia gerar, por exemplo, um problema sério para a Ucrânia, que seria abandonada? Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários, que você sabe, eu leio todos os comentários e sua opinião é muito importante aqui no canal. Agora, bora mudar completamente de assunto, vamos sair da Europa e vamos vir aqui para o nosso território, vamos falar de Brasil, porque neste momento em que você está assistindo esse vídeo, Javier Milei, presidente da Argentina, está em solo brasileiro, mais especificamente em Santa Catarina, para se encontrar com Jair Bolsonaro, causando um incidente diplomático. E por quê? Porque ele simplesmente ignorou a existência do Lula. Justamente ele, que já tem feito críticas ao Lula desde a época da campanha, já ofendeu o Lula. Lula que, inclusive, já cobrou desculpas oficiais. Bom, para você ficar aí sabendo de tudo, como sempre,
Letrinhas pequenas, aliás, antes, reportagem para você aqui. 0 Hora diz assim na sua manchete: Milei vem ao Brasil para evento com Bolsonaro, ignora Lula e cancela ida à cúpula do Mercosul. Cara, o Milei já chegou a ameaçar tirar a Argentina do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que é um bloco econômico bastante capenga, é verdade, que não consegue sequer evoluir. Até hoje é uma união aduaneira e ainda assim incompleta, tá? E aí ele está buscando muito mais uma aproximação com a Europa, uma aproximação com os Estados Unidos, uma entrada, uma adesão à OCDE, que são os países aí mais desenvolvidos do mundo, e o Brasil está ficando para trás nessa jogada aí. Ele está fazendo uma política ali de interesses argentinos em primeiro lugar. Isso é fato. Mas assim, essa ignorada, essa esnobada que ele está dando no Lula causa assim um constrangimento, porque ele é um chefe de Estado e está investido do cargo. O Lula, por todos os problemas que ele tem, ele também é o chefe de Estado e chefe de governo aqui do Brasil. Então eles deveriam minimamente se encontrar e ter uma relação cordial. Só que o Milei, meu amigo, tem dado direto na canela do Lula. Se liga aí, letrinhas pequenas. O presidente argentino irá a Balneário Camboriú, que fica em Santa Catarina, onde o ex-presidente brasileiro, ou seja, Jair Bolsonaro, e seus aliados políticos promovem uma cúpula de direita. Então é uma espécie de grande cúpula de direita aqui da América Latina. O chefe de Estado de um país pisar no solo estrangeiro e ignorar o governante no poder costuma ser visto como uma descortesia e até provocação diplomática. É uma espécie de desafio. É o Milei medindo forças com o Lula. Porque, claro, do ponto de vista de importância do país para a região, para a América Latina, o Brasil é muito mais importante, muito mais relevante do que a Argentina. Nosso território é maior, nossos recursos são muito maiores, nossa população, mercado consumidor, economia, indústria, tudo no Brasil é maior. Mas a questão do prestígio do presidente, você sabe aí que o Lula já teve um gigantesco prestígio internacional, principalmente no seu primeiro mandato. Mas depois que ele foi parar, você sabe onde, lá no Chilindró, e o que não faltaram foram provas que comprovavam, né, que ele era um corrupto, e aí simplesmente, você sabe tudo que aconteceu depois, o grande consórcio que se formou na justiça brasileira, em especial no STF, que arrumou uma brecha jurídica, uma manobra para dizer o seguinte: olha, culpado ele é, tá tudo certo aqui, mas o carteiro, coitado do carteiro, entregou o processo do endereço errado, era para ter levado para Brasília, levou para Curitiba, então ele foi julgado na instância errada e aí ele foi descondenado, o que não significa que ele foi inocentado. O triplex continua aí, o sítio de Atibaia também, as palestras, tudo continua e as evidências estão aí. Só que coincidentemente, isso aconteceu numa época onde a idade dele fazia todos esses crimes prescreverem. Pois muito bem, olha só o tamanho da repercussão disso. CNN Brasil diz assim, ó: Lula cobra pedido de desculpas de Milei por dizer muita bobagem. Olha só. Então o Milei vem ao Brasil, ignora o Lula, vai se encontrar com o Bolsonaro e o Lula fala o seguinte: olha, Milei, eu quero que você peça desculpas ao Brasil, principalmente a mim. E você deve estar pensando: poxa, mas por que o Lula está pedindo que o Milei se desculpe oficialmente? Por quê? Porque o Milei não está de brincadeira, não. Ele tem falado do Lula e falado coisas pesadas. Olha só a reportagem da Veja. A resposta de Javier Milei à exigência de desculpas de Lula: ego inflado. E por que o ego dele seria inflável? O presidente reforçou que Lula, presidente no caso aqui o Milei, tá? Reforçou que Lula foi preso como corrupto e é comunista e questionou desde quando tem que pedir perdão por se dizer a verdade. Cara, que lapada na cara do ex-condenado. Ou seja, ô Lula, fica na sua aí, porque a única coisa que eu estou dizendo é a verdade. Você é um corrupto. Olha que loucura. Gente, será? Assim, eu que estou aqui no Brasil, né, estou sob a jurisdição do STF, eu preciso dizer para você que o Lula é supostamente, né, talvez ele fosse um corrupto se ele estivesse condenado, né, com seu processo ele completamente julgado, como já esteve, mas devido a tudo que eu já comentei aqui, hoje ele virou presidente do Brasil. Mas claro, o Brasil é uma republiqueta de bananas, né, onde tudo pode acontecer. Mas aí eu quero saber a sua opinião.
O Javier Milei está certo em vir para o Brasil e causar esse incidente diplomático, ou seja, não respeitar a liturgia do cargo. Ele pode não gostar do Lula, mas ele é o presidente da Argentina, o Lula é o presidente do Brasil, eles deveriam ter uma relação harmônica. E o Milei não está nem aí para isso. Agora, o que vai acontecer nessa conferência que está acontecendo hoje? O que será que o Javier Milei vai falar? Será que isso vai virar notícia para o nosso próximo episódio aqui no Atualiza Aí? Com certeza vai virar, porque ele não deve deixar barato. Se ele já falava isso na Argentina, imagina aqui em solo brasileiro o tamanho da provocação que não vai ser isso. E eu vou estar aqui para analisar, para ver tudo e contar para você. Mas antes eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa postura do Javier Milei em relação ao Lula? E claro, eu vou pedir que se você chegou até aqui, para você dar aquela força, aquela moral, para a gente chegar aos 100 mil inscritos. Tá faltando tão pouco, tá faltando só a sua ajuda e a sua inscrição. Clica aqui, ó, logo do canal tá aparecendo, para dar o sininho das notificações, deixa seu like, compartilha e coloca aqui os seus comentários. Amanhã eu volto com mais um episódio do Atualiza Aí, às 6 horas da manhã, para te deixar muito bem informado, porque eu tenho certeza que essa visita do Milei vai dar o que falar. Fica com Deus, beijão do Toby, eu volto amanhã com mais um episódio. Fui.